Rodrigo Manga é alvo de mandado de busca e apreensão em operação da Polícia Federal. Sem perder tempo, o prefeito de Sorocaba fez do limão uma limonada e postou essa mensagem nas redes sociais. Foi eu lançar minha pré-candidatura a presidente da República, pontuar em terceiro lugar nas pesquisas internas, em segundo lugar para o governo do estado, mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia, e acharam algumas coisas aqui em casa. Bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que o meu filho tanto ama. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar minha pré-candidatura agora. Eu vou intensificar mais ainda. Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que está incomodada com a nossa ascensão. Nós vamos mudar esse país. Vamos conversar ao vivo com Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, para entender melhor o que aconteceu na manhã desta quinta-feira. Boa tarde, senhor prefeito. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Obrigada por conversar conosco. Boa tarde, Gesiane. Boa tarde, Jorge, Kátia, toda a equipe do Jornal do Oeste. Primeiramente dizer que é uma alegria muito grande, mais uma vez, poder falar com vocês, falar um pouco de toda essa ação que aconteceu hoje e do nosso trabalho aqui na cidade de Sorocaba. Prefeito, a minha primeira pergunta é justamente sobre o que aconteceu, qual é a investigação, como foi a abordagem hoje de manhã na sua residência da PF, qual é a sua análise a respeito desse caso? Existe uma investigação que está acontecendo desde 2021, 2022, a qual, quando nós fomos notificados, nós abrimos na prefeitura uma investigação interna, onde ela aponta que uma OS que havia sido contratado pela prefeitura, no tempo que prestou serviço, ela quarteirizava o serviço. Quer dizer isso? Então ela faz o serviço com a pessoa da lavanderia, com a pessoa que faz a limpeza, e havia uma desconfiança no fluxo financeiro entre a SOS e a quarteirizada. E nós somos favoráveis que haja investigação, nós temos, são 16 cidades que houve essa ação hoje, e é importante isso. Agora, o que nos chamou bastante atenção, e nós não podemos concordar com isso, que das 16 cidades, a única que teve, que foi na casa do prefeito, foi aqui, coincidentemente ou não, uma semana depois de eu ter anunciado que caso o presidente Bolsonaro não fosse candidato a presidente da República, o partido garantiria a minha candidatura a presidente da República, ter saído nas pesquisas, do Paraná Pesquisas com uma pontuação importante na nossa interna, em segundo colocado para o governo do estado, no cenário com o governador Tarcísio, e em terceiro empatado na presidência da República, depois desse hype que deu, vieram aqui em casa, eu sentia, inclusive, aquele constrangimento dos policiais, sabe? Só faltou eles falarem, mas você via no olhar, no jeito de tratar, tipo assim, pô, sabemos que aqui é político. Não, operação, mas essa aqui na sua casa está sendo política. E nós, lógico, que vieram aqui, o que eles encontraram é que eu falei no vídeo aí, bolo de cenoura, a carta Pokémon do meu filho, a Nutella que eu tanto gosto. Então, nós condenamos não a investigação de um modo geral, mas quando usam a Polícia Federal para politizar, que é o que aconteceu no meu caso hoje, ou a justiça, que é o que aconteceu quando o próprio Pablo Marçal anunciou a candidatura dele a presidente e recebeu uma busca e apreensão na Polícia Federal, Gustavo Lima recentemente, o Caiado ficou inelegível, vocês estavam citando o caso do Felipe Martins, que é sorocabano, que tem recebido uma série de justiça. Então essa politização é que nos incomoda, mas eu falei na outra entrevista que eu consegui com vocês, eu contei um pouco do meu testemunho, da onde Deus me tirou, o que Deus me tirou do mundo das drogas, dos vícios, trouxe para sua maravilhosa luz, me deu uma família, a oportunidade de cuidar de uma cidade tão linda e de um povo tão maravilhoso. Isso só vai nos fortalecer. Sorocaba foi a cidade que mais cresceu o seu PIB em todo o país, a indústria que mais gerou empregos. A gente tem batido muito na tecla contra essa questão dos aumentos dos alimentos. Eu fui lá em Brasília, segunda e terça, reclamei da reforma tributária que foi aprovada, que aumentou de 5% para 27% imposto sobre serviços que a população vai pagar. E aqui nós demos a isenção nos postos de combustíveis que não repassasse o aumento, isenção na carne, isenção de IPTU para aqueles que não repassassem o aumento na carne e no ovo. Então a gente sabe que esperava que isso fosse acontecer. Eu lembro que quando eu falei com o Marcos Pereira, ele falou assim, Manga, que é o presidente do meu partido, ele falou, Manga, você quer? Quer. Ele falou, mas aguenta que lá vem chumbo. Eu falei, vamos embora, é uma missão. A única coisa que me chateia é que quem foi abrir a porta foi o meu filho de 7 anos, que não tem nada a ver com isso, com essa missão que eu tenho, com esse desafio novo de concorrer, de poder colaborar com o meu país
num cargo maior ou com o meu estado, não tem nada a ver com isso. E ficou, com certeza, uma imagem ruim, com as pessoas com arma, que vai ficar na casa. Mas os policiais me trataram super bem. Volto a repetir, constrangidos de estar vivendo essa situação aqui dentro de casa. Prefeito, de acordo com uma TV local daí de Sorocaba, foi encontrado em 2 endereços, a Polícia Federal encontrou em 2 endereços, pelo menos R$600 mil em espécie. Inclusive, eles descrevem que uma parte do dinheiro estava dentro de caixas. Tá aí uma foto, inclusive, na tela para nossa audiência. Eles descrevem que encontraram esse valor. Inclusive, eles dão nome às pessoas, né? De acordo com a TV local, o ex-secretário da Saúde, Vinícius Rodrigues, e também dentro do Diretório Municipal do Republicanos, nesses 2 locais foram encontrados esse valor, esse montante aí de R$600 mil em espécie. O que o senhor poderia falar para a nossa audiência a respeito disso? Não, no Diretório dos Republicanos não encontraram nada em dinheiro, nem na minha casa. Existe uma investigação, volto a repetir, que são 16 cidades envolvidas. Nós somos favoráveis, que o Brasil vive um momento difícil com essa questão das entidades. Imagine que foi feito, nessas investigações, nessas 16 cidades, nenhum prefeito foi visitado. Nós tivemos recentemente aí o caso que aconteceu no governo do estado, uma OS que tinha uma ligação com o crime organizado, que havia sido contratada pelo governo do estado, que tem uma baita inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar. Recentemente, aí em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, por contratação de um ônibus, de uma empresa de ônibus que havia sido contratado. O sistema licitatório hoje, ele é um sistema que ele vai pelo menor preço, e nem sempre o menor preço é a melhor pessoa, de melhor qualidade, de melhor índole, que vai prestar o serviço. Só que você não pode tirar simplesmente pelo fato, porque tem uma desconfiança, uma investigação. Então é importante separar que na minha casa, e nem no partido de Sorocaba, nada, não foi encontrado nada, não teve nada. Foi uma ação que é importante acontecer, que ela já vem do ex-secretário, que já vem levantando dados da OS, isso é importante que aconteça, mas essa ação pontual na minha casa foi uma ação de exposição, uma ação para tentar fazer com um nome que tem crescido nos últimos dias, que tem alcançado milhares de seguidores, de visualizações, uma popularidade extremamente importante, é mais um que eles estão tentando abater, mas isso não vai abater. Isso vai nos fortalecer, a gente acelerar ainda mais e continuar esse programa. Agora, eles sabem o que eles fizeram com toda essa exposição que eles tentaram negativamente fazer? Eles deram a oportunidade de que um prefeito, agora, de uma cidade que tem sido exemplo, que dobrou o seu orçamento sem aumentar um único centavo de imposto, que fez 5 viadutos, trocou os ônibus de toda a cidade, que tem feito um trabalho social importante, uma cidade que foi a cidade que mais cresceu em todo o país, o exemplo da qualidade de vida feita na cidade de Sorocaba possa ser replicada por todo o Brasil. Doutora Kátia Magalhães, nós estamos com Rodrigo Manga, prefeito da cidade de Sorocaba, daqui de São Paulo, do estado de São Paulo. Sua pergunta. Prefeito, boa tarde. 2 perguntinhas. Como se explica, na sua visão, que esse inquérito tenha se iniciado lá no ano de 2022 e o senhor só tenha sofrido essa busca e apreensão agora, praticamente 3 anos depois, em 2025? Queria ouvir a sua explanação sobre isso. Outro fato importante, eu andei lendo na mídia, né? Não sei se é verdade, até pediria que o senhor confirmasse, que o TJ de São Paulo teria determinado o bloqueio dos seus bens em 2023. Pergunto ao senhor, essa informação é verídica? Se for, com qual base jurídica o TJ bloqueou os seus bens e de lá para cá o senhor conseguiu reverter esse bloqueio, prefeito? É importante sua pergunta, Cátia. Imagine que nós recebemos no nosso período eleitoral 14 denúncias de cassação. Eu acabei concorrendo aqui com os 2 grandes partidos opositores, que é o PT, que é o PL e que é o PT. Todas elas foram arquivadas. Essa denúncia que foi feita por uma vereadora do PT lá atrás, nós tivemos recentemente agora, a aprovação por unanimidade no Tribunal de Contas, então, aonde será revertido. E quando você chama a atenção de falar justamente isso, como que é algo que está sendo apurado desde 2021, aonde a Prefeitura abriu um inquérito para poder fazer todas as liberações necessárias, para poder colaborar, mandar todos os documentos necessários. 16 cidades envolvidas, São Paulo, São Bernardo, Osasco,
tantas outras cidades no estado todo. O único prefeito, que é o que tem se destacado através desse crescimento importante da popularidade nas redes sociais e aparição em pesquisa, tem a sua casa, e por sinal, um detalhe, ele chega aqui, já estava ali a TV Globo esperando na porta ali. Então, assim, você vê que é algo assim que, infelizmente, essa politização das forças policiais, de parte da justiça, tem prejudicado muito o nosso país, tem gerado essa instabilidade extremamente importante, mas o povo também hoje já conhece bem os modus operandi, sabe como que funciona, tem os exemplos. O próprio presidente Bolsonaro foi processado porque tinha incomodado uma baleia, agora foi arquivado. Eu recebi a semana retrasada, eu faço uns vídeos sempre mais leves, Cátia, e eu recebi uns dias atrás uma denúncia de racismo, porque nós recebemos novas viaturas aqui, e eu fiz, nós fizemos de um jeito vídeo que tem uns 5 jovens com a mão para cima, assim, e a gente fala assim, olha, os jovens agradecendo essas novas viaturas, tinham 2 negros e 3 brancos, eu fui processado por racismo. Então a gente vive um momento extremamente difícil com essa questão dessa polarização que entrou, infelizmente, nas questões policiais e por parte do judiciário, mas eu ainda confio na justiça. Por mais que a gente vê essa militância judiciária em alguns casos, eu acredito na justiça, eu acredito primeiramente em Deus, é lógico, mas acredito na justiça e, mais uma vez, hoje ficou comprovado, volto a repetir, tirando esse trauma que vai ficar no meu menininho de 7 anos de idade, para o pai estar na política, estar numa missão, encarar novos desafios, uma missão dele, ele vai ficar infelizmente, com essa lembrança. Mas se não for assim, se não for enfrentando os gigantes, se não for você entendendo que quanto maior a montanha, maior o vento, a gente não vai conseguir mudar a qualidade de vida da população brasileira. Jorge Serrão, sua pergunta ao prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Prefeito Rodrigo Manga, a lei de licitações ela mudou. Antigamente tinha a famosa Lei 8666 de 93, que tinha 5 modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. E aí mudou-se para a Lei 14.133 de 21, que tem avanços. Ela extinguiu a tomada de preços e a tal da carta convite, que era cheia de armação, e incluiu o pregão, que foi um mega avanço, e o diálogo competitivo. Nessa licitação feita com essa organização social, vocês fizeram uma investigação agora na Prefeitura de Sorocaba, e qual é a situação hoje do inquérito e dessa organização? Ela continua prestando serviço à Prefeitura de Sorocaba? Como é que está a situação da saúde no município aí do senhor? Essa investigação é uma investigação, eles não prestam mais serviço naquela PH que estavam prestando, é uma investigação na lei de licitação antiga, apesar de ser um convênio com a saúde, mas ele se enquadra na lei antiga de licitações. Eu acho que melhorou bastante a nova lei de licitações, tem melhorado isso, mas a gente tem que avançar mais ainda. Eu acho que os municípios ainda ficam vulneráveis quando você tem um entendimento a nível nacional que para cuidar de uma unidade de saúde ela tem que ter ela tem vantagens quando ela é ligada a uma OS. A gente sabe que nem sempre pessoas bem intencionadas aparecem, não estou falando que é esse caso, mas que aparecem para fazer aí a gestão. Nós temos em Sorocaba um resultado importante. Hoje, quando você fala, Jorge, em hospitais que a população é atendida, hospitais, nós somos referência nacional. A nossa Santa Casa, que não tem nada a ver com essa questão da SOS, a nossa Santa Casa, ela não perde nada na sua estrutura para o Albert Einstein ou para o Sírio-Libanês. As nossas crianças, todas elas, quando precisam de internação, elas são encaminhadas para um hospital que chama GEPASSE, que é referência na América Latina. A maternidade, que as mamães têm os filhos em Sorocaba, tem frigobar, ar-condicionado, tudo do bom e do melhor para receber as nossas mamães. Nós conseguimos, nessa gestão, abrir 5 PAs 24 horas, e nas nossas UPHs, que é as unidades pré-hospitalares, que é onde uma dessas empresas atuava, nós conseguimos reduzir. Hoje, a pessoa consegue um atendimento na urgência e emergência mais rápido no sistema, no SUS sorocabano, do que quando ela vai para um hospital conveniado, quando ela vai para um convênio. É lógico que a gente tem os nossos desafios, ainda como a questão das especialidades, que é nacional, e isso é um dos problemas que tem incomodado. Porque eu fui para Brasília e eu tenho batido na questão do Pacto Federativo. O que acontece? De tudo que as cidades arrecadam hoje, 60% vai para o governo federal,
25% para o governo estadual e só 15% ficam com os municípios. Aí quando falta insulina para o diabético que precisa lá na ponta, é a responsabilidade do governo federal, ele não consegue entregar, o município tem que ir lá e correr, porque senão aquela pessoa morre. E Sorocaba é uma cidade com um orçamento super importante, consegue resolver, mas uma cidade pequena não consegue resolver. Quando falta remédio de alto custo, que o governo do estado teria que liberar para uma pessoa que precisa, e não consegue liberar, eu não estou falando das pessoas que administram, estou falando da logística que é feita essa divisão de recursos, o município tem que largar. Quando falta a segurança, que é de responsabilidade do governo do estado, mas o governo do estado tem uma morosidade maior para fazer um chamamento, uma publicação, para fazer uma licitação, os municípios têm que aumentar, e é o que nós fizemos aqui, a sua guarda municipal, que nós aumentamos, depois de 16 anos, um concurso da Guarda Municipal, trocamos todas as viaturas da nossa GCM, abrimos 2 novas bases da GCM para a cidade de Sorocaba, é responsabilidade do Estado, mas sai do recurso. E daí os municípios que arrecadam isso têm que ficar com o pires na mão, implorando para os deputados, para que eles possam mandar um recurso para poder devolver aquilo que é deles. Então o Pacto Federativo, inclusive eu fui eleito agora, eu fui para Brasília, como eu disse para vocês, segunda e terça, participei de uma eleição, eu fui eleito no Pacto Federativo, e foi ali que nos bastidores nós tivemos a informação de que o pessoal estava incomodado. Ah, Manga, você tem que tirar o pé, tem que ir mais devagar, porque vão armar alguma coisa para você, vão tentar te expor, mas eu não tenho medo disso. Eu acho que a gente tem que enfrentar isso, continuar com esses desafios naquilo que eu acredito no Brasil, apesar de tudo que nós estamos vivendo. E vocês estavam comentando agora há pouco, antes de entrar. Eu acredito no Brasil. Imagina o deputado mais bem votado do Brasil ter que sair do Brasil, ter que ficar fora, ter que ficar nos Estados Unidos, que abrir mão do seu mandato. Então, a gente está vivendo uma inversão de valores, mas a gente tem que continuar. Se as pessoas de bem cruzar os braços, o mal vai prevalecer. Nós conversamos com o prefeito da cidade de Sorocaba, do estado aqui de São Paulo, Rodrigo Manga. Prefeito, muito obrigado por conversar conosco aqui do Jornal da Oeste. Tenha uma boa tarde. Gisele, só queria aproveitar a oportunidade e agradecer primeiramente a Deus e agradecer o carinho que estou recebendo nas redes sociais. São mais de 6 milhões de visualizações do nosso vídeo e as pessoas elogiando, dando uma força, falando que estão comigo, que não vão dar bola para a questão dos ataques, que estão em oração. Então isso é muito importante. Um beijo para todo o Brasil, aproveitar essa audiência importante de vocês. Deus abençoe a todos.